Bem-vindo ao canal Salviano Feitosa, o seu canal de Filosofia e Sociologia para o Exame Nacional do Ensino Médio. Esta nossa aula de número 7 vai dar continuidade ao conteúdo de filosofia, especificamente os pensadores pré-socráticos. E antes de dar continuidade, lembre de baixar a ficha que está na descrição deste vídeo. E depois de resolver as questões, confira se você as acertou no gabarito que fica logo após todas as questões da ficha. Nesta aula nós vamos dar continuidade aos pensadores pré-socráticos e não é demais fazer aquela revisãozinha marota de início de vídeo. Lembre que os pensadores pré-socráticos são todos os pensadores que desenvolveram ideias antes de Sócrates. É importante também você ter em mente que o termo pré-socráticos é questionado por alguns historiadores da filosofia porque existiram pensadores que dialogaram com Sócrates e que eles são classificados como pré-socráticos. Mas fique tranquilo, essa discussão não vai aparecer inicialmente no seu exame nacional do ensino médio, mas é importante que você tenha ciência desse elemento. Pois bem, a gente viu que os pensadores pré-socráticos costumam ser divididos em filósofos da physis e sofistas. Os filósofos da physis, aqueles pensadores que procuraram na natureza, no mundo em que eles viviam, qual seria o elemento primordial. Aquele elemento que teria dado origem a tudo o que há no universo. Nós vimos que Tales de Mileto foi o primeiro pensador que se tem notícia a debruçar-se sobre essa questão do elemento primordial, chamado de arqué. Esse elemento primordial, essa que seria a essência de tudo, de acordo com o Tales de Mileto, seria a água. Tudo que existe, existe a partir dos fluidos, a partir da água, a partir do líquido. Tudo que padece, tudo que deixa de viver, resseca. Aquilo que é seco, aquilo que é ressecado não tem vida. A gente viu que, além do Tales de Mileto, o Heráclito defendeu também um elemento primordial, que seria o fogo. O fogo que é poeticamente, ou pode ser poeticamente utilizado como uma metáfora de criação, destruição e até de um descontrole emocional e afetivo quando se fala da paixão, do desejo de estar com outra pessoa. A gente viu também que para o Heráclito tudo que existe, existe em processo de mudança e que o movimento é a grande, talvez a grande ordem que existe no universo. Entretanto, para o Heráclito, o que existe não é apenas a ordem, mas também o caos. Sendo o caos e a ordem, se a gente fosse utilizar em termos mais modernos, os dois lados de uma mesma moeda. Vimos também que Parmênides ele desenvolveu uma ideia que entrava em conflito com a ideia do Heráclito. Vimos que Parmênides defendia a essência das coisas no sentido de que não há uma mudança, que uma coisa que existe não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Nesta aula, nós vamos dar continuidade aos pensadores pré-socráticos e especificamente trataremos dos filósofos da physis para concluir e também do pensamento dos sofistas. Então, vamos lá. O primeiro pensador pré-socrático que a gente vai mencionar aqui é o Anaxímenes, ou Anaximenes. Eu tenho problemas com prosódia, mas é Anaxímenes. Para ele, o elemento primordial seria o ar. Tudo que existe, existe a partir do ar. A ausência de ar leva à morte. O indivíduo que não respira, aquele que não inspira e expira, ele está morto. Quando você priva uma criatura viva de acesso ao ar, de acesso ao oxigênio, aquela criatura ela deixa de viver. Para o Anaxímenes, o ar seria esse elemento primordial. Além do Anaxímenes, é importante você também ter na sua mente como um outro pensador que defendeu um princípio primordial de tudo, o Anaximandro. Anaximandro defendeu não um elemento específico, mas uma substância que conteria todos os outros elementos. Seria uma substância que contém tanto a terra, quanto o fogo, quanto o ar e quanto a água. Se eu fosse aplicar essa ideia ao próprio corpo humano, faz sentido. Pense, o nosso corpo teria o elemento terra, o que representa a solidez das nossas cartilagens, a solidez dos ossos e da nossa pele,
Tem o líquido, que diz respeito, no caso, a água seria esse elemento, e para além da água, aquilo que é fluido, né, os fluidos que nós temos no nosso organismo, como o sangue, saliva e uma série de outros fluidos. Além disso, nós teríamos o fogo, que não seria a chama, mas o calor que o nosso corpo ele emana. Além disso, ele teria o ar, que é o que permite a nossa sobrevivência. Então, por essa perspectiva, o Anaximandro ele teria sido o pensador que, por assim dizer, teria ido mais além no entendimento dessa natureza que nos rodeia. Além dele, é importante você ter em mente também o pensamento do Anaxágoras. Para o Anaxágoras, existe o que ele classificou como nous, que seria uma inteligência, uma espécie de inteligência que organiza o universo, e tudo o que existe no universo existe a partir dessa relação com essa inteligência. Veja, o que é importante você considerar para o Exame Nacional do Ensino Médio no que diz respeito à ideia desses pensadores? É que eles procuraram, no mundo que os rodeava, as respostas para essas perguntas. E você vai notar, a partir do desenvolvimento da ideia desses filósofos da physis, que o que eles defenderam tinha relação direta com aquilo que eles percebiam no mundo que estava ao redor deles. Aí você para pensar no Demócrito também. Demócrito foi o pensador que defendeu a ideia de que tudo que existe no mundo existe a partir de uma composição, rearranjo e separação do elemento mínimo das coisas, que seria o átomo, a menor partícula indivisível. Para o Demócrito, o que existe no mundo existe a partir de uma composição de micropartículas. Para ser bem redundante, a partícula já é pequena, a micropartícula é menor ainda. Essa micropartícula, a partir de uma determinada composição, daria origem a um determinado ser, a uma determinada coisa, a um determinado objeto. Quando há essa transformação, é porque essas partículas se rearranjaram. Quando ocorre a destruição ou a morte, é porque essas partículas se separaram. Para o Demócrito, essa menor unidade era a menor unidade visível. Você lembra das suas aulas de química, provavelmente, que na frente, muitos milhares de anos, vai se identificar partículas menores do que a menor partícula que o olho humano é capaz de enxergar. Aí você lembra de prótons, nêutrons e elétrons, mas eu sou uma pessoa de humanas, eu não vou entrar aqui em profundidade nessa discussão, porque o que eu sei é muito, mas muito próximo do que as pessoas de humanas sabem. É muito pouco, por assim dizer. Além desses pensadores, a gente vai começar a pensar a partir dos sofistas também. Quem foram os sofistas? Pelo nome, você já começa a imaginar um uso da palavra sofista no seu cotidiano, que talvez você tenha já ouvido ou até utilizado. Quando se fala de sofista, se fala daquele pensador que é, por assim dizer, enganador, aquele que traz uma ideia ambígua demais, problemática demais, que você não consegue identificar se ele está dizendo a verdade ou não, porque quando questionada, essa pessoa olha assim e diz, não sei, pode ser, talvez seja, ou o clássico, ou não. Veja, os sofistas são os pensadores que, anteriormente a Sócrates e convivendo inclusive com o próprio Sócrates, defenderam algumas ideias que você deve lembrar. Primeiro, para eles não existe uma verdade, mas existem verdades a partir do julgamento de quem julga. Como assim? Ou seja, vamos pensar nesse como assim. Se alguém olha para alguma coisa e diz aquela coisa é verde, e outra pessoa diz assim, é verde escuro, por essa perspectiva, o que é que nós temos? Nós temos que os dois estão certos. Por quê? Porque o ser humano é a medida de todas as coisas, já para citar o primeiro pensador pré-socrático, especificamente sofista, que a gente tem em registro, Protágoras. Para Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o julgamento de tudo que existe no mundo
Depende de quem julga, depende de quem está olhando. É aquilo que no senso comum geralmente é utilizado em um momento de discussão. É tipo assim, não, veja, cada cabeça é um mundo, cada um acredita no que quer acreditar. Então, esse relativismo é uma característica dos pensadores sofistas. Não há uma verdade. Não há uma verdade que você possa dizer assim, é isso mesmo, todo mundo concorda. Há contradições aí. Além de afirmar de que não existe uma verdade, de que o ser humano é a medida de todas as coisas, os pensadores sofistas também deram o pontapé inicial nas reflexões acerca do poder, quando eles defenderam que a lei, na prática, representa a vontade do mais forte. É o mais forte que faz com que uma lei seja aplicada e que ela tenha continuidade em uma sociedade humana. Veja, é importante você considerar também que os pensadores sofistas, eles foram duramente criticados não porque eles buscavam a filosofia para garantir uma reflexão sobre o mundo e talvez até sobre o indivíduo, mas principalmente porque eles estavam mais preocupados em levar o indivíduo a aprender, a defender a ideia que ele tem, convencendo outras pessoas de que a ideia dele era verdadeira. Então você tinha ali uma aproximação muito grande com a retórica, com a oratória, que tornou possível, posteriormente, inclusive, o desenvolvimento de argumentações que eram levadas adiante na discussão do povo ateniense. Importante entender que o povo ateniense não é todo mundo, mas aqueles que eram classificados como cidadãos. A partir daí, o que é importante você ter em mente também, que os pensadores sofistas geralmente foram classificados como mercenários, terríveis, até porque eles aceitavam o pagamento para ensinar a arte da argumentação para quem se dispusesse a pagar. E aí muitas críticas eles receberam de pensadores como Sócrates exatamente por efetuarem a cobrança, aceitarem pagamento e não estarem preocupados com a sabedoria em si, com o conhecimento em si, mas sim com a possibilidade que o indivíduo teria de provar para os outros que o ponto de vista dele era o ponto de vista correto, era o ponto de vista adequado. O que é importante você considerar também é que uma vertente um grupo de pensadores sofistas também defendeu que era impossível a existência de uma verdade absoluta. E para além disso, não é apenas uma verdade absoluta, mas é a possibilidade de um conhecimento verdadeiro. Como assim a possibilidade de um conhecimento verdadeiro? A possibilidade de eu chegar a ter acesso ao conhecimento era muito difícil. Por quê? Porque ainda que eu conseguisse conhecer algo, eu não entenderia. Se eu entendesse, eu não conseguiria explicar. E ainda que eu explicasse, eu não iria conseguir me fazer entender. Ou seja, era praticamente impossível você ter acesso a um conhecimento e a um conhecimento verdadeiro. Por quê? Porque nós não podemos discutir a partir da diversidade de pontos de vista. O que, num primeiro momento, pode parecer muito válido, pode parecer muito pertinente, mas pare para pensar. Se é efetiva a ideia de que cada cabeça é um mundo e que o ser humano é a medida de todas as coisas, ou seja, é a régua de cada um que vai dar a medida do que se julga, eu abro um precedente, eu abro uma porta muito tensa. Por quê? Porque a partir daí o julgamento de alguém, por exemplo, que rouba outra pessoa, pode ser aceito. Pense no indivíduo que decide roubar um aparelho celular de alguém na rua. Aí o cara olhou e disse: eu acho que aquele celular ali fica mais bonito na minha mão do que na mão daquela pessoa. Aí sai na carreira, levou o celular. Veja, por esse ponto de vista, esse relativismo abre um precedente muito perigoso. Esses elementos, entre outros, levaram uma crítica muito dura em relação ao procedimento dos pensadores sofistas. Quem fez essa crítica muito dura? Sócrates,
Platão e outros, mas isso é assunto de uma próxima aula. Gostou da nossa aula? Inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página facebookano Salviano Feitosa, siga no Instagram, @salvianofeitosa, temos ao vivo lá quase toda semana a partir da escolha da audiência. Acesse salvianofeitosa.com.br e o mais importante, pensar fora da caixa é uma atitude.